Foi para mim. 15 anos mais ou menos a doutrina espírita, 16 anos. E essa semana eu descobri de fato o que é ser ousado na vida. Quando a gente é mais novo, a gente acredita que ser ousado é fugir da escola para jogar um futebol, é encontrar uma namoradinha nova. E eu descobri que ousadia é estar aqui hoje falando sobre desencarne precoce. É um tema muito delicado, é um tema muito sensível, mas eu senti, desde a última palestra que eu estive aqui, que eu deveria comentar e falar sobre. Cada casa espírita e cada palestrante tem a sua maneira de conversar. A gente pode pautar esse tema dentro da doutrina espírita, através do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas para quem já me conhece, sabe que eu gosto de narrar. Eu gosto de contar histórias. E aí, buscando e entendendo um pouco mais sobre o tema, eu descobri que é o Outubro Azul e Rosa, que é a campanha de sensibilização sobre a perda gestacional, neonatal e infantil. Então talvez a espiritualidade diz, não, vai lá, Murilo, se arrisca. E aí eu vou me arriscar. Por isso que eu peço a ajuda de vocês, porque é um tema delicado. Então quando a gente emana na mesma vibração, a gente consegue compreender e receber a intuição da boa espiritualidade. Para quem é espírita, para quem trabalha no centro espírita, talvez já se deparou em algum momento com alguma pessoa buscando conforto de ter perdido um ente próximo. Aqui a gente fala sobre desencarne precoce, crianças. Mas quem já não perdeu uma mãe, um primo, um tio que era muito ligado? E aí a gente busca dentro da doutrina espírita a resposta, a solução e o alento. E eu posso dizer para vocês, mesmo me considerando muito jovem, porque apesar de eu estar um bom tempo, eu sou fugitivo, e graças a Deus eu fui acolhido nessa casa, é difícil. E eu inicio contando a história de um casal espírita, de berço espírita, que muito cedo descobriu a paternidade e a maternidade. O casal frequentava diariamente o centro espírita, as palestras, auxiliava, ajudava. E aí foram agraciados, então, com a gestação. Como um casal espírita, aquele verdadeiro, eles se uniram. E todos os dias, depois do trabalho, chegavam em casa, tomavam um banho e faziam o evangelho no lar. Não uma vez na semana, era todos os dias. Abriam o evangelho, liam, terminava a leitura. E ambos conversavam sobre o tema, e depois de conversar sobre o tema, falavam sobre como seria a vida daquela criança, dentro do meio espírita. Então passou o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quinto, e todo dia era a mesma atividade: evangelho, leitura, água fluidificada. No 8º mês, imagina como já não estavam, né? Apreensivos, eufóricos, com o quarto do bebê pronto. E nesse processo, houve um aborto espontâneo. E a mãe, ela perde a criança. O casal, mesmo sendo espírita, eles ficam abalados. E aí, é a pergunta que muitos vão ouvir, quem trabalha na casa. Por que comigo? E como é que nós espíritas respondemos? E eu vou ser bem honesto para vocês. Mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo o capítulo que se encontra as informações, a gente não consegue. Muitas vezes, a gente não consegue. E aí, antes eu me recordo também de Chico. Chico Xavier, num dia, com muita multidão. Uma mãe que havia perdido os 2 filhos e o esposo num acidente de carro. Aproximando-se dele, buscando o conforto, buscando a resposta, Chico apenas abraçou e choraram juntos. E foi na lágrima compartilhada, e no abraço compartilhado, que ele ajudou aquela mulher. E como é que nós poderíamos ajudar aquele casal? Pois eles sabiam da doutrina, praticavam o evangelho muito mais que todos nós. E mesmo assim, as lágrimas vertiam como cachoeira.
no olhar dos dois. Foi quando, graças à espiritualidade, eles recebem uma psicografia. Papai e mamãe, eu amo vocês. Eu aproveitei todos os dias que pude estar com cada um de vocês. No momento do Evangelho, eu estava sentado ao lado. Nos debates sobre a doutrina, eu também participava. Quero contar um segredo. Jesus me colocou, graças à providência divina, na sua família. Eu era um espírito muito revoltado. Não queria o encarne novamente na terra. Ele não desejava. Mas, através do trabalho de amor, desse carinho que nasceu antes mesmo de vocês me conhecerem e saberem quem eu era, eu fui o espírito mais amado e recebi um amor que nunca antes havia encontrado em nenhuma de minhas outras existências. E ele encerra falando: até breve. Aquela carta, além de acalmar o coração, explicava o porquê do desencarne precoce. Eles amaram aquele jovem como nunca antes, aquele fetinho como nunca antes ele tinha sido amado. E ele só precisava passar por aquele momento. E contando, prosseguindo as histórias, que eu aprendo com histórias, eu amo ouvir histórias. Teve uma criança que andou desde o dia em que nasceu muito especial. Era o amor em pessoa. Sempre disposto a ajudar. A mãe relata que com 6 anos de idade, 7, já fugia de casa. Não para aprontar, mas para conversar com os viajantes. Ele olhava para cada pessoa que passava, com a alma quebrantada, e ia consolar. De repente ele começa a trazer as pessoas para a própria casa da mãe. E a mãe apavorada: meu Deus do céu, isso daí é um criminoso. Dá lá o cartaz com a foto. Ele dava comida, dava água, falava sobre as bem-aventuranças da vida. 8 anos de idade. A mãe tinha diante de si o filho que era o amor em pessoa. O tempo passa, ele cresce, as mãos calejam porque ele vai trabalhar com o pai muito cedo. E quem é mãe, quem é pai sabe, o coração está sempre aflito. Meu Deus, meu filho é tão bom, vou passar a perna nele. Vai acontecer alguma coisa. E aí o tempo passa e as palavras de amor se tornam mais fortes, se tornam milagres. Aquela criança que se tornara um homem começa a fazer milagres. Ele dá a visão para quem nunca pôde enxergar. Ele faz pessoas voltarem a caminhar. A mãe perde o esposo muito cedo e acompanha o filho em toda a jornada. Jesus era o nome da criança que se tornara homem. E por que eu conto esse exemplo? Porque em algum momento, ou dentro de um centro espírita, ou dentro de um hospital, ou numa roda de amigos, nós vamos conhecer alguém que sofre o peso do luto. E para aquela mãe, que a gente não vai ter palavras suficientes para acalmar, usaremos da única forma de ensinar, que é através do exemplo. Imagina uma mulher, mãe, ela percorre o Calvário sem entender, e aí é narrado para nós, que sem entender o que acontecera com aquele filho. Quero voltar porque é tão linda a foto de Maria. Ela passa tanto amor no nosso olhar. Vamos deixar ela aqui mais um pouquinho. Vamos juntos tentar entender pelo sentimento
o que aquela mãe sentia naquele momento. Porque através das mãos santas de Chico Xavier, ele nos disse que Maria não tirava os olhos do Calvário. Ela não tinha forças para olhar para outro lado, senão para o madeiro infame. Que acima do madeiro havia seu filho, que veio à terra apenas para amar, apenas para transmitir a palavra de Deus, apenas para curar. Quem a presenciava não conseguia olhar por muito tempo, porque Maria era dor, era lágrimas e era tristeza. Como uma mãe, sabendo que perderia seu filho, poderia reagir? Vamos tentar sentir. É triste, eu sei que é. Mas é com exemplo. Entendendo que naquele momento havia a maior de todas as aulas que o mundo poderia presenciar. Não há um evangelho que possa descrever como devemos superar o desencarne. Perto do desenlaçar da vida de Cristo, quando Maria, que carrega o nome dessa casa, já não aguentava mais as forças, teve uma coisa que ela não perdeu, e que muitos de nós tão erroneamente perdemos, e geralmente é a primeira, que é a fé em Deus. No pranto e de lágrimas ela fala: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E naquele momento, nós não estamos falando de Maria Santa, Maria humana, que recebeu a missão de trazer à luz o mundo, Cristo, mas que chorava, que ria, e que se preocupava com a vida da criança e depois do homem. E hoje eu estou aqui para falar da fé, da esperança, que podemos sim continuar, apesar da dor. Naquele momento, ela não foi egoísta, ela não pediu pela vida do filho, mas ela olhou para os céus e falou: Senhor, como uma escrava, se essa for a tua vontade, que assim seja. Ela vela o filho. Ela vai a Éfeso, numa casa humilde, simples, do alto de uma colina com vista para o mar. Ela se recolhe, e naquela casa, ela guardava dentro do seu olhar a tristeza genuína de perder um filho. Pois não seremos hipócritas de acreditar que por eu ser espírita, perdi um ente querido, a vida continua. Não. Ela guardava dentro dela a dor da perda. Mas além da dor, a esperança do porvir. Porque num mundo onde tantos choram, ela tinha fé e forças para enxugar a lágrima de muitos. E enxugando a lágrima de todos, aquela humilde casa passa a ser chamada de casa da Santíssima Mãe. No momento da crucificação, João torna-se seu filho a pedido do Cristo. E esse ato, Jesus quis mostrar ao mundo algo muito importante. O amor e a filiação serão universais. Era isso que queremos mostrar. Maria tornar-se-ia a mãe de todos.
acalmaria a todos. E nos acalma. Ai, me acalma hoje também, pelo amor de Deus, que vim pra cá, falei, Maria, me ajuda, pelo amor de Deus. Ou responsabilidade de falar dela, né? E ela passa aquela vida ajudando o próximo. Tornar-se mãe de todos. E agora, como que nós podemos superar as dores? Está no Evangelho, está na Bíblia. Eu pergunto a cada um de nós: há alguém encarnado que não derrubou uma única lágrima? Que viveu ou vive em plena felicidade de espírito? Eu acredito que não. E aí eu faço uma contra-pergunta. Quem de nós, no silêncio da noite, no pranto da lua, não pediu socorro a Deus? Muitas vezes a gente vai a um amigo, vai a um marido, a mulher, a esposa e pede ajuda. Mas quantas outras mais nós temos e vencemos e lutamos pelas nossas próprias batalhas? Houve um homem chamado Natanael. A sua vida já estava quebrantada. E ele ficou debaixo de uma figueira. E debaixo da figueira, ele olha para os céus e fala: Deus, me ajuda. Não esconda de mim o teu rosto. Se faça em minha vida. E ali ele tem uma conversa bonita com o Pai. E quantos de nós, no momento de angústia, de conversa, ajoelhamos e pedimos ajuda. E pedindo ajuda, às vezes saímos acreditando: meu Deus, será que Ele nos ouviu? Será que eu sou bom o suficiente para Deus, para Ele me ouvir? Natanael era um homem simples. Retornando à cidade, ele encontra Felipe. E Felipe lhe apresenta um homem, um carpinteiro. E Natanael, ele era cético. Ele duvidava de tudo. Ele tinha fé, mas era aquela fé assim, olha, né? Pô, veio para crer, senão... Jesus olha para Natanael e fala: eu não escondi o meu rosto de ti. Eu estava lá. Eu te vi na figueira e eu não te abandonei. Naquele instante, Natanael cai em prantos. Quantos de nós hoje estamos na figueira? Estamos lutando por nossas vidas, ou pelo ente que parte, ou por uma dificuldade no trabalho, na vida. Todo mundo, e aí eu posso dizer, todo mundo já esteve como Natanael, na figueira. E se eu venho aqui hoje conversar e trazer um pouquinho de esperança, é para dizer que, como Natanael, Cristo nos ouve, nos enxerga, nos espera. Que possamos ser melhores, que possamos ter fé. E que hoje já se fala há muito tempo, trabalhadores da última hora, dentro da doutrina espírita.
Vivemos num mundo hoje com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia. Quem está aqui hoje? Primeiro que está de parabéns. Mas eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui hoje tornar-se um panfleteiro do Cristo. Mas como assim panfleteiro do Cristo? E quando a oportunidade aparecer, que não sejamos apenas espíritas, mas que sejamos cristãos. Que possamos auxiliar o próximo. Que possamos ser os trabalhadores da última hora. Que possamos enxugar as nossas lágrimas e enxugar as lágrimas do próximo. Eu não gosto de me alongar muito. E nesse trabalho, para todo mundo que conhece alguém que perdeu um ente amado, que houve um desenlaçar da vida, antes mesmo da vida, que sofre, eu posso dizer algo, afirmar algo. Todo mundo que sofre hoje terá o dobro de felicidade. Isso é o que Cristo nos promete. Que jamais possamos nos esquecer que Ele veio para nos ensinar. Ele veio para dizer algo muito importante. Não vos deixarei órfãos. No dia que nós estivermos na figueira, que não nos esqueçamos que não somos órfãos, que Cristo estará lá conosco, que possamos nos lembrar de pedir a Ele força para seguir em frente. Em Éfeso, quando cada viajante ia embora, Maria dava um abraço e falava uma frase: meu filho, tudo passa, e isso também passa. Toda dor é por enquanto. Então, se hoje eu vim aqui agradecer a oportunidade, do convite, eu peço desculpas pelo tema delicado e se eu não me aprofundei muito. Mas eu quero trazer, ou reacender, ou acender, no coração de cada um de vocês, e no meu principalmente, porque tem uma frase que a gente aprende, que o primeiro que se ilumina quando a gente liga uma vela é nós mesmos. É a esperança. Que tenhamos esperança do porvir melhor. Que sejamos panfleteiros do Cristo. Que possamos fazer o curso da doutrina espírita aqui da casa, para enxugar as lágrimas do próximo. Meus amados amigos, obrigado pela paciência, e que hoje eu posso ter ajudado um pouquinho, porque eu sei que vocês me ajudaram, e que a espiritualidade também, porque Maria, como eu vou pedir ajuda para ela. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.